dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a Ariane Vasconcelos, psicóloga e host deste podcast, o Papo Psi. Hoje nós vamos falar sobre exercício físico e saúde mental. Só para contextualizar um pouquinho, né, o ser humano se relaciona com a atividade física desde a sua origem. Na pré-história, tínhamos basicamente duas preocupações, né, que era atacar ou se defender. Por conta disso, realizávamos uma série de atividade física de forma natural, né? Dependia da força, velocidade, resistência para sobreviver. Então, a atividade física estava ligada à nossa sobrevivência, né? Na literatura, é possível observar as primeiras relações entre atividade física e saúde, né? Em textos como de Hipócrates, de Galeno, de Heródicos. Esse último, inclusive, era médico, além de atleta, né? E pregava que para se ter uma vida saudável, nós deveríamos reunir o treinamento físico e uma dieta balanceada. Então, pensem aí há quanto tempo que a gente vem falando sobre essa importância dessas, aliar, né, essas duas coisas para a nossa saúde. E é uma pena que o sedentarismo, ainda mais em tempos de pandemia, é uma verdade, né? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, fala que, em média, 2 milhões de mortes estão relacionadas ao sedentarismo por ano, né, no mundo. E 60% da população, imagine, 60% não pratica atividade física suficiente, né, de maneira regular. O que podemos fazer diante desse quadro, ainda mais quando olhamos o impacto, né, do sedentarismo na saúde mental? Então, esse é o tema de hoje. Para o nosso bate-papo, nós trouxemos o educador físico, Diogo Ribeiro, e para brilhantar ainda mais nossa conversa, tem o nosso host, Rodrigo Azevedo. Agora é com vocês, pessoal. Podem se apresentar. Por favor, Diogo, você vai estar sempre na frente. Pode se apresentar. Fala pessoal, beleza? É um prazer imenso estar aqui com vocês, com a psicóloga Ariane, com o médico psiquiatra Rodrigo. Agradeço muito aí o convite de vocês, uma honra. Eu sou professor de educação física, formado pela Faculdade Social da Bahia. Estou concluindo uma especialização em medicina do esporte. Sou faixa preta de jiu-jitsu também. Uma honra, né, trazer mais um amigo aqui para bater um papo com a gente de um tema que para mim é tão caro. Vamos lá, vamos mais para mais um ótimo bate-papo. Ok. Então, para começar, né, Diogo, fala um pouquinho para a gente por que você pensou em ser educador físico, o que foi que te atraiu, te motivou para essa área? Desde a minha infância, eu sempre gostei de atividade física, sempre fui um menino muito ativo, sempre gostei de pedalar, de nadar. A gente, quando é criança, entra logo na natação, né, que é sobrevivência, acaba que cria um gosto. Com isso aí, eu sempre gostei dessa área da atividade física, apesar de que meu pai, ele é da área da informática. E minha mãe sempre disse para mim, você vai seguir os passos do seu pai, você vai ser garoto de programa, quer dizer, programador de informática, né? Então, é isso que você vai seguir, mas não era a minha pretensão. Até fiz essa faculdade, mas não era o que eu gostava de fazer. Então, quando eu tive condição, eu arranjei um trabalho numa outra área e aí fui fazer a faculdade de educação física, né? Que é o que eu sempre gostei. Certo, Diogo. Cara, fala para mim aí um pouquinho de sua experiência assim que você tem com trabalhar com pacientes que têm o sofrimento psíquico, né, os transtornos mentais. Fala um pouquinho de sua experiência enquanto educador físico com esse público. Rodrigão, eu posso dizer que eu caí um pouco de paraquedas. No período da faculdade, uma das matérias da conclusão do curso é um estágio supervisionado numa clínica, né, de psiquiatria aqui de Salvador, e eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com esse público. Aí lá eu fui orientado pelo professor na época, né, que era o orientador da matéria e professor da clínica. Fiz o meu trabalho, apresentava lá os planos de aula, né, que ele solicitava que a gente fizesse, direcionava a aula para esse público. E com o tempo me formei, saí dessa área, trabalhei sempre em academia, trabalhei em clube de futebol e surgiu a oportunidade de tirar as férias desse professor dessa clínica. E aí passei 20 dias, se eu não me engano, no Hospital Dia, né, com os pacientes lá da clínica. Fiquei. Depois de um tempo, rolou de novo uma outra oportunidade, que já foi de integrar o quadro. E aí era um campo novo, apesar de ter vivenciado na conclusão do curso, não deixou de ser um campo novo, né? Algo que na Faculdade de Educação Física é muito pouco passado, né? O contato com pacientes psiquiátricos, né? Com pessoas com transtorno mental.
E aí, desde então, estou lá até hoje. Já tenho 2 anos nessa clínica, trabalho lá, sou professor lá, trabalho pela manhã e atuo na cidade aí como personal trainer também. Bacana, assim, muito bacana ter na faculdade, né, uma matéria voltada para a saúde mental. Eu, particularmente, não sabia que no curso de Educação Física tinha essa matéria voltada, né? E certamente, apesar de você estar na clínica psiquiátrica, né, outros professores de Educação Física, outros educadores físicos, encontram pacientes com saúde mental por aí, né? Porque Sim, sim. eles estão em todos os cantos, né? Em todos os Eles estão em lugares. todos os cantos. Você vê a diferença, assim, de trabalho em trabalhar com paciente com transtorno psiquiátrico e sim, né, com a população em geral, assim, porque há um recorte específico na clínica, né, que você trabalha. Mas é isso, você encontra essas pessoas também fora, né? Como é Sim, para sim. você, assim, esse reconhecimento, o trabalho com esse público? Você falou tudo aí. Eles estão em todos os lugares. E hoje que eu trabalho nessa área, o diferencial está justamente aí, em você ter assim uma certa empatia, um entendimento, ver que aquela pessoa está passando por um sofrimento psíquico intenso, tá com alguma questão na sua vida que está fazendo com que ela esteja ali em processo de sofrimento, né? E está trabalhando as suas questões, né? Com a equipe que a gente tem hoje lá, multidisciplinar. E quando você está nessa realidade, é uma coisa que eu digo hoje para todos os meus amigos, para os meus familiares, quando eles me perguntam sempre como é trabalhar na clínica. Geralmente eles taxam, né, de doido, trabalha com doido. Eu falo, Sim. não, deixa eu lhe explicar. Eu trabalho com gente como a gente, com pessoas que são exatamente iguais a mim, igual a você, entendeu? É o que eu mais vejo lá. Você, pô, aquela pessoa tem um transtorno mental, transtorno de personalidade, né? Essas coisas que hoje estão acometendo muito aí as pessoas. Isso está em todo o lugar. E hoje, quando eu passo a buscar na minha mente tudo que eu já fiz em academia, em personal trainer, eu começo a pensar, claro que não dando diagnóstico a ninguém, longe de mim, mas assim, poxa, sempre tem na academia aquela tiazinha que é mais complicada, que tem dia que chega mais animada, tem dia que chega já criando um pouquinho de problema, né? Isso a gente passa muito em academia e é uma questão que pega muito. As pessoas se preocupam na academia muito com o físico, né? Mas esquecem que a gente está ali lidando com pessoas, né? Com seres humanos. E várias coisas podem estar influenciando ali naquela pessoa e você está ali julgando ela como boa, como ruim, como legal, como chata, sem saber o que na verdade ela se passa. Porque ninguém vem, né, com a camisa escrito assim, borda é por amor. Ninguém vem com a camisa aqui escrito dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo, nem tem o costume de estar dizendo, né? A gente faz uma anamnese quando a gente recebe o aluno na academia, dificilmente alguém se apresenta com transtorno mental e é complicado. Hoje que eu já tenho essa experiência, eu consigo já ver as coisas de uma forma diferente, né? Eu trabalho na clínica, mas tenho atendimento de personal, apego a alunos particulares, e sempre que a gente faz o primeiro contato, eu já busco já perguntar outras coisas, procuro ali, avaliar, né, para ver o que é a experiência de vida daquela pessoa, o que é que ela tem de relação com o exercício, o que é que ela já passou na vida com a questão do exercício, para tentar entender e oferecer um serviço melhor para ela, que não seja só voltado para o movimento em si, mas que seja para todo o contexto. Bacana, bacana. E tem diferença, né, Diogo, de atividade física para exercício físico, né? Sim, sim, sim. A atividade física é você sair da sua casa e caminhar para ir ali no mercado, para ir num banco. Isso você já está fazendo uma atividade física, você já está se movimentando, né? Subir as escadas do seu prédio. Já o exercício físico, não. O exercício físico é uma programação de treino, é algo sistematizado, é algo que tem ali um início, meio, fim, tem um objetivo, né? E essa diferença aí é o que a gente busca, né, para trabalhar em cima das pessoas. O que a gente vai fazer de exercício hoje? Qual é a sua programação? O que é que eu tenho para você? Diogo, afinal, assim, qual a importância da atividade física na vida das pessoas? Rodrigão, além de todos aqueles benefícios, né, que a gente já conhece, né, melhora da composição corporal, melhora dos níveis de saúde, tônus muscular, o bem-estar também é um dos grandes benefícios, né, e importância da atividade física, a melhora da autoestima, a partir do momento que a pessoa começa ali a se exercitar, ela tem uma melhor autoestima, né, então tem pacientes que sofrem com isso, com a sua autoimagem, com o seu corpo, gosta disso, gosta daquilo e acaba sendo um fator, né, determinante para o quadro daquela pessoa.
a melhora da função cognitiva, o seu convívio social também, porque a atividade física você pode estar fazendo sozinho, como você pode estar fazendo em conjunto também, né? Hoje, o exercício físico, na verdade, a gente tem aí atividade de dança, treinamento funcional, o crossfit, são coisas que não estão só ali, né, na parte do exercício, mas ali a gente faz o exercício, interage, faz uma amizade, se preocupa com o colega. Então, a concentração, o aumento da concentração da pessoa, o poder de tomada de decisão e também os fatores hormonais, né? Como após uma sessão aguda de exercícios físicos, nós temos um aumento de serotonina e beta-endorfinas no nosso corpo. Então, de forma aguda, a gente tem esse benefício, mas ao longo prazo a gente vai somando, né? Uma sessão após a outra e trazendo várias coisas importantes para a pessoa, para a sua saúde. Sim, como psicóloga, também observo a atividade física é bom para a consciência corporal, né? Às vezes a pessoa tem algum problema de autoimagem, alguma questão assim com o corpo mesmo. Então, para o próprio processo de aceitação, de identificar até onde pode ir, né? E, enfim, conseguir estar bem com o seu corpo, né? Sim, é autoestima, de certa forma. A autoestima é muito importante para essas pessoas. Sim. E, Rodrigo, na sua prática, assim, você já viu diferença entre pacientes que praticavam atividade, né, e outros que não praticavam atividade física de maneira regular, né? Assim, né, falando, né, um pouco dessa questão, é importante eu falar um pouquinho o que é que eu acho em relação a isso também, assim. Para mim, o peso da atividade física é tão importante quanto a medicação. Então, assim, falar desse lugar de fala meu, que é o lugar da psiquiatria, né, que invariavelmente associa apenas a psicotrópicos, o que acaba sendo só uma forma muito rasa de ver como é que é a atuação de um psiquiatra. Então, assim, eu acredito que a atividade física ela é tão importante quanto o psicotrópico, a depender dos quadros, tão importante quanto a própria psicoterapia, né? Então, assim, eu uso ela como uma das minhas armas mesmo para tentar dar conta do sofrimento psíquico de meus pacientes, né? E assim, eu não falo isso apenas partindo de um achismo, não, assim. Diversos estudos mostram sobre isso, né? A gente pode estar pegando a coisa da atividade física no idoso, a gente pode estar falando principalmente também da depressão, que é algo que se estuda muito a relação da depressão com a atividade física. Então, assim, tem estudos que mostram, inclusive, que a atividade física, ela isoladamente, ela pode responder tão bem quanto até para depressão moderada. Então, assim, quando eu falo que a atividade física é remédio, né, é isso mesmo. A gente olha como se fosse um psicotrópico, de tão potente que ele pode ser, né? Diogo traz, né, a própria caminhada dos neurotransmissores, né? Então, assim, ela vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, o que vai estar dando todos os precursores, né, do desenvolvimento dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e todos os outros. Então, assim, além de várias outras vantagens que o próprio Diogo acabou ressaltando, assim. Eu acho que é muito bom a gente estar exemplificando um pouquinho, assim. Eu vou pensar primeiro um paciente específico, né, que eu atendi, que eu acompanho há algum tempo, e um outro grupo de pacientes, assim. Uma paciente especificamente, assim, ela tinha um quadro depressivo bem grave, assim, era uma caminhada muito complicada, né? Ela conseguia ter algumas respostas com a medicação, então, assim, ela notava a melhora do sono, notava que o humor melhorou alguma coisa, mas faltava alguma coisa, né? Até que um belo dia, ela descobre a bicicleta, né? Ela começa a pedalar, né? Começa a andar de bicicleta, né? Inicialmente pegando essas bicicletas espalhadas pela cidade, que você paga R$10 por mês e pode pegar elas a qualquer hora do dia, enfim, nos prazos aí dos dias. Começou a gostar daquilo, era uma brincadeira que ela fazia aos finais de semana, uma vez ou outra, né? Isso foi aumentando, né? Isso foi aumentando, ela começou a associar isso a pelo menos 2, 3 vezes na semana, né? De repente falaram para ela de um grupo de bicicleta, né? Que tem vários assim, né? E ela entrou no grupo de bike. Então ela andava sozinha e andava com o pessoal da bike. E eu fui analisando isso, assim, os psicotrópicos e todos os fatores externos a ela meio que se mantiveram. Então, assim, a coisa realmente diferente foi a atividade física. E assim, essa paciente evoluiu de uma maneira
absurdamente importante, assim. Então, aquilo que faltava, né, que é exatamente nem a própria psicoterapia ou psicotrópico queria estar dando conta, né, foi exatamente o que faltava para dar algum sentido na vida dela. E assim, só para finalizar essa história, a última notícia que eu tive dela, ela já tinha ido fazer o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta. Né? Então, Nossa. Muito assim, bom, muito bom. o próprio Freud, né, ele tinha uma questão em relação às altas, né, da psicoterapia, que ele falava assim, olha, se você tiver de fato uma mudança de estilo de vida, né, se você encontrar um novo sentido para sua vida, isso seria um critério de alta. Então, a gente pode dizer que através da atividade física, essa pessoa acabou encontrando um novo sentido de vida para ela. Né? E essa história, assim, a gente pode pensar outras histórias em relação a isso, né? Você vê, tem um livro mesmo, que é o Corra, do Drauzio Varela. É um livrinho de 90 páginas, maravilhoso. Eu adoro indicar ele para estimular os pacientes a começar alguma prática esportiva. E o Drauzio Varela traz como, de fato, algo que mudou a vida dele, né? Drauzio Varela começou a correr, se não me engano, no livro, com 50 anos, alguma coisa do tipo. E ele já chegou a participar de 2 maratonas no mesmo ano, né? Então, assim, Drauzio Varela é um grande esportista, né? Em relação a essa parte mais da coisa da atividade física. E agora, falando um pouco de um grupo específico, né? Eu até já falei com o Diogo uma vez em relação a isso. Assim, pacientes que têm questão com dependência química, né? Eu gosto ainda mais de associar a prática esportiva, inclusive, assim, de colar comigo algum profissional da educação física mesmo, né? Como se a gente ali pudesse fazer uma espécie de um acompanhamento com esse paciente, né? A ideia seria exatamente uma ideia inicial da gente trocar algo por outro, né? Porque você vai estar tirando uma questão da dependência química, né, da fissura, para um outro lugar que também vai estar liberando alguma questão uma questão também de hormônios que parecem, né, os neurotransmissores que são parecidos, claro que numa quantidade menor, além de entrar nesse outro lugar. Então, o paciente que tem questão com dependência química, eu gosto muito de associar a questão da atividade física, assim, né? Enfim. Muito bacana. Eu trabalho, né, na mesma clínica que Diogo, e eu percebo os pacientes, caso de depressão, por exemplo, que às vezes eles ficam muito tempo na cama, né, não se sentem estimulados para participar de grupo verbal, grupos de arte-terapia, mas eles se sentem estimulados aí para atividade física, por exemplo. Ou vão para academia, ou vão para atividade de yoga, e voltam muito melhor, né? Eu sempre penso assim que a atividade física é o primeiro atividade que o paciente deve participar na clínica. Depois ele vai se inserindo em outras práticas, né? Grupos verbais, grupos de arte, justamente por conta desses benefícios que vocês listaram aí, né? E Diogo, fala pra gente alguma experiência que você lembra, assim, né? Onde a atividade física foi um fator determinante, assim, para você, né? Para a melhora do paciente do ponto de vista psíquico, um paciente Pronto, com transtorno mental. pronto. Eu vou trazer aqui duas pacientes que tem pouco tempo, né, que passaram lá pela clínica, uma esquizo e uma com depressão em quadro leve a moderado, e ambas chegaram bem parecidas. Pouco contato com as pessoas, um afeto distante, não saíam muito do quarto, passavam um dia fazendo sua leitura, e eu comecei a estimular, né? Fui percebendo, poxa, tem um interesse, mas vem tranquila, faz um pouquinho, não faz, ou às vezes chegava lá só para dar uma olhada. Uma delas, ela estava assim, num quadro de vida que ela já não estava tendo autocuidado, já não estava escovando os dentes, não estava tomando banho, não estava fazendo suas atividades normais. E depois de alguns dias de atividade comigo, ela chegou para mim e fez assim, poxa, professor, eu queria lhe agradecer. Eu falei, pô, diga aí o que foi que teve. Ela, hoje eu consegui escovar os dentes. Algo assim tão simples, mas que pra gente é simples, né? Mas que pra ela Uhum. tava difícil, era um momento que ela não tava conseguindo e ela já se sentiu estimulada. Pô, hoje eu consegui escovar os dentes, hoje eu tomei 2 banhos. Então ela começou a socializar mais na clínica, começou a conversar mais, participar, se mostrou outra pessoa, até de certa forma sorridente, passava para um lado, para o outro, sempre na hora da atividade física, feliz para lá, feliz para cá. E as duas, inclusive, lá eu trabalho com musculação, exercícios aeróbicos, alongamento, treinos de circuito e também faço o jiu-jitsu, né? A arte marcial tem a questão da disciplina, né? Do autocontrole, do conhecimento do seu próprio corpo. E as duas
praticaram muito jiu-jitsu comigo. Foi o primeiro contato delas com o jiu-jitsu, entendeu? E eu já chegava lá no meu horário, tipo, 10, 15 minutos antes, já estava assim na porta. E aí, vamos treinar? Vamos chegar? Como é que vai ser hoje? Hoje eu vou fazer o quê? Eu vou aprender isso, vou aprender aquilo. E foi bacana. E puxando o gancho do que o Rodrigo falou aí agora, atualmente a gente está com um paciente lá que é DQ, e ele está falando muito isso comigo. Poxa, professor, estou gostando muito do que você está fazendo comigo, estou me sentindo bem. Ele tem muito essa questão do autocuidado, da imagem dele, ele não se vê bonito, estava emagrecido quando chegou lá, ele já tem acho que 3 meses internado, já ganhou 10 quilos, né? Nesse período que ele está lá, ele já ganhou 10 quilos, e sempre com esse discurso agora, vou trocar, vou mudar minha vida, não vou mais usar droga, eu quero agora, ele ainda fala assim, eu quero ficar compulsivo por malhação, que aí tá se sentindo bem, chega lá com a camisa apertadinha, sorrindo, todo fortinho, né? E tá melhorando bastante. Então são melhoras assim significativas, né? Que a gente vê e que faz um bem, a gente até fica muito feliz, né? Porque pessoas que são notórias, situação é notória de chegar assim apático e depois de 10, 15 dias já está com outro humor, com um nível de sociabilidade já bem melhor. Sim, acho que uma dessas pacientes que você se referiu aí, do jiu-jitsu, era minha, inclusive, e ela falava assim, eu me encontrei na prática, né, da atividade física, agora encontrei uma coisa que faz sentido para mim, e ela falava muito do quanto que ela gostaria de dar continuidade, né, depois que ela saísse da clínica, saísse do internamento, e o quanto foi bacana isso, né, porque ela encontrou, como ela mesma referiu, um estímulo, né, para a vida dela. Já você falou aí sobre a compulsão, né, assim, que ele era um DQ e estava... Ele relatou, né, que ele... tá em tratamento, é verdade, não deixa de ser DQ, é verdade, né? Não existe ex-dependente químico. Mas você falou aí que ele se referiu à compulsão por atividade física, né? Você já observou, assim, algum caso em que notou uma busca de maneira excessiva pela prática de atividade física? O que você fez nesse caso, assim, ou que você recomendaria? Pronto, aí eu vou buscar mais um caso também de lá da clínica. A gente teve uma paciente lá, né, que o quadro dela era de anorexia e ela estava ali no em torno de 40 quilos, 42 quilos. O humor ficava baixo, ficava no quarto, não queria participar das atividades. Com o tempo, quando ela começava a voltar a fazer a prática da atividade física, ela descontava ali o que ela fazia de peso, de ganho de peso na atividade física, né? E era assim algo que a gente às vezes até entrava em conflito, porque imagina aí uma pessoa com 40 quilos querendo fazer 100 minutos de aeróbico. E aí eu tinha que estar manejando, né, contornando, estabelecendo limites, né, que o paciente psiquiátrico, a gente precisa estabelecer limites para ele. A gente não pode só estar ali, você pode, você vai, você consegue. A gente tem que também estabelecer os limites, né? Dizer, não, até aqui, isso aqui é o suficiente para você, o que você precisa estar aqui. E essa paciente, ela dava esse trabalhinho aí, porque era meio que uma compulsão mesmo. Ela subia na balança, via que o peso estava subindo, e ela queria fazer 1000 abdominais, 100 minutos de aeróbico, séries extenuantes, e ficava ali no pé, eu quero fazer, eu vou fazer, e eu tinha que ter todo aquele manejo, né? De não, vamos aqui, vamos cá, tentando fazer atividades assim de baixa intensidade, mas que tivesse até uma duração longa, para poder saciar aquela vontade dela de estar ali fazendo atividade física, né? Porque ela queria fazer pra caramba. Isso também acontece muito mais na questão dos alunos de personal, muito mais em homens, né? Que já é o oposto da anorexia, que é a vigorexia, né? E são pessoas que às vezes estão ali, tem um corpo legal, tá com um corpo bacana, mas está ali, olha no espelho e não tô bem, preciso ganhar, preciso melhorar. E aí buscam, né? Vem perguntar, e aí, professor, eu quero tomar um anabolizante, quero crescer, quero ficar maior, preciso comer mais, o que é que eu faço? E isso acontece muito. São pessoas que a gente tem que realmente conscientizar, né? Dar um limite, conversar, tentar educar, né? Fazer uma psicoeducação mesmo ali, mostrar os benefícios e os malefícios também, né? Do excesso e da falta da atividade física. Sim, bacana. Rodrigo, você acha que a atividade física sempre é vista de forma positiva? Pergunta assim, em relação a pacientes, né? Como o Diogo falou aí, que tem algum transtorno mental e que pratica atividade física em excesso. Né? Eu acho que assim, a palavra é equilíbrio, né?
Assim, como não só atividade física, mas como tudo na vida, né? A gente tem que prezar sempre pelo equilíbrio, né? O equilíbrio, né? Traz muito essa... Eu acho que no bojo já acaba até respondendo um pouco a sua pergunta. Mas antes da gente ir para ela, só para deixar claro, ó, gente, assim, quando a gente fala de uma substituição, por exemplo, no dependente químico, naquela fase de fissura inicial, e por outra coisa, para dar conta um pouquinho da compulsão, isso é apenas uma fase, é só uma primeira fase. Assim, o tratamento consiste em muitas outras fases, né? Até ele conseguir dar conta, né, disso que mobiliza ele de uma outra maneira também, né? Só para a gente pontuar isso, né? Nos transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, né? Transtorno de compulsão alimentar, e já vem se falando até em colocar a obesidade como o final dessa linha, apesar que no DSM-5 ainda não fala sobre isso, mas já tem bons grupos tentando colocar também a obesidade no meio, né, como se fosse o final de uma lista desses transtornos alimentares. A gente pode ter um comportamento que a gente chama de expurgar, né? Um comportamento purgativo, né? O que isso significa? O paciente, às vezes, vai ter ali uma compulsão alimentar, né? Ele vai comer muito e ele, de alguma maneira, quer dar conta daquela caloria extra que ele acabou usando, né? E aí ele pode usar laxante, provocar vômitos ou fazer exercícios extenuantes, né? O Diogo traz um exemplo de uma paciente com anorexia que, no caso, não está envolvido nesse comportamento de compulsão, mas você vê que continua a questão da imagem, né? Subiu na balança, viu que subiu um pouquinho e ele vai, de alguma maneira, dar conta de um comportamento de purgar, né? Para tentar eliminar esse extra que ele acabou ganhando ou achando que ganhou, né? Então, assim, esse comportamento purgativo, o exercício extenuante pode estar assim no meio, e essa é uma questão muito importante para a gente ficar de olho, né? Na própria resposta que o Diogo acaba dando, né? Ele vai entrar em um outro grupo, né? Que assim, continua ali nas esferas das alterações de imagem corporal, né? Que é exatamente a questão da vigorexia, né? Exatamente essa coisa desse corpo idealizado, né? Que podemos estar associado com vários ditames sociais mesmo em tudo isso. Então, eu acho que a resposta para a sua pergunta é o equilíbrio. E assim, sim, né? Assim, a atividade física, ela pode sim, se não for feita da maneira correta, se não for feita no tempo correto, se não for feita de uma maneira individualizada, ela pode sim provocar problemas, né? E aí você tem um profissional de educação física que é alguém importantíssimo para estar te orientando, né? De qual será o melhor exercício, né? O que se fazer, como fazer, enfim. Né? Então, assim, eu acho que a grande palavra é equilíbrio. Às vezes, né, você vai fazer talvez uma entrevista mais rasa, né? E aí o paciente fala, não, eu pratico atividade física sim. Você vai lá botar no seu check, opa, faz atividade física. Quando vai ver, é alguém que fica 5, 6 horas, né? Para tentar dar conta de alguma coisa, é alguém que já se envolveu em várias lesões, né? Que já se lesionou várias vezes, enfim. Então, assim, tem algo aí que não entra tanto nessa esfera do saudável, né? Sim, sim. Eu meio que me encaixo nisso aí. Sempre que me perguntam, você faz atividade física? Faço. 1 a 2 vezes na semana, no máximo, né? É o que a gente fala, a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? E essa Diogo, semana é me quantas vezes no ajude. ano? A semana é quantas vezes no ano? Tem essa semana, né? Porque Poucas. assim, é na semana que ela faz atividade física, né? Vamos deixar isso claro, né? Então, assim, eu não sei o número exato de quantas semanas tem no ano. Diogo, bota no Google aí quantas semanas tem no ano. Aí a gente procura ver na semana que ela vai, que são algumas no ano, 1 a 2 vezes. Sim. A gente já sabe desse caso, não vamos expor, não vamos expor. A gente já sabe desse caso. Esse caso já está Pois em andamento é, né? também. Eu simplesmente não consigo me engajar em uma prática de atividade física, né, de exercício físico. Eu não consegui ainda identificar qual é que eu me identifico. Olha que eu já tentei, viu? Já tentei para dança, coitadinha de mim. O professor ia para um lado, eu ia para o outro. Natação, perco o fôlego rápido. Musculação, eu acho super entedioso. Correr, andar de bicicleta, já tentei várias coisas. Diogo, que dica você poderia me dar e dar para os nossos ouvintes? Ô Diogo, antes de você responder, assim, como é que a gente pratica uma atividade que a gente não gosta de suar?
Como é que vai fazer uma prática? No ar-condicionado. Não vai... Aí a gente vai ter que procurar aqueles aparelhos de eletroestimulação que tem hoje aí, que fica assim, só vibrando o músculo, que ela Ai, bota seria lá. Não, pelo amor de Deus, fala Fica agora dessa não. Isso não Perfeito pra funciona, mim. viu, galera? O Diogo tá brincando, viu? O negócio fica lá tremendo, ela lá deitadinha lendo o livro dela, e aí, ó, um abraço. Perfeito! Beleza, mas Ari, o que eu tenho a dizer é o seguinte, você já iniciou aí, né, um pouquinho da minha resposta. A gente tem que buscar uma atividade que agrade. Não adianta a gente forçar. Se eu não gosto de fazer musculação, se eu acho monótono, não tem jeito. A não ser que a gente busque outras coisas para ajudar aquela musculação, se tiver que ser ela mesma, né? Como, por exemplo, ter um personal, né? Ter uma orientação ali mais em cima de você, porque aí tem dois fatores, né? O primeiro que dói no bolso, então você está gastando, né? Tem que usar. E o segundo que tem aquela coisa da pessoa ali individualizar bastante o treino para você. Pô, a Ariane não gosta de musculação, não gosta de ficar parada, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um treino mais dinâmico, vou fazer um treino sem descanso, não vou deixar ela respirar, não vou deixar ela pensar muito, não vou deixar ela se afastar de mim, senão ela sai correndo. Então eu vou estar ali em cima dela. Então isso é muito importante, buscar uma atividade que lhe agrade. Então atividade como pedalar, nadar, dançar, né? As atividades, hoje a gente tem muito aí o CrossFit, os treinamentos funcionais. A gente tem que sempre estar buscando algo que a gente sinta prazer, né? Ou pelo menos o mínimo de vontade de estar indo lá. Logo em seguida, a gente tem que buscar também algo próximo. A melhor coisa que a gente pode fazer é ter algo próximo da gente. Então, eu vou fazer atividade em um local próximo do meu trabalho, porque eu já saio do meu trabalho e vou direto para lá, para não ter desculpa, ou próximo da minha casa, para eu estar chegando e já parar direto lá. Isso é muito importante, né? Aumenta muito a chance de adesão à prática. A gente tem que buscar facilidades e não dificuldades. Então, pequenas metas diárias também. Pequenas metas diárias, elas são bastante importantes e bem legais, porque assim, você vai estipular ali seus checklists diários. O que é que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou beber 3 litros de água. Hoje eu vou chegar em casa e subir, se eu moro no 20º andar, eu vou subir 4 de escada e depois vou pegar o elevador. Eu vou estipular algumas pequenas metas que no final do dia, quando eu bote na balança, eu faço, consegui cumprir X coisas das que eu estabeleci para o meu dia. Isso já lhe ajuda a se motivar a continuar a sua prática, né? Hoje eu consegui, amanhã eu vou conseguir mais. Aquela coisa da competição consigo mesmo. Isso é bem importante, né? Até porque, assim, essas metas em pequeno prazo vão estimular você a metas em longo prazo. Então, se você cumpriu suas metas do dia de hoje, cumpriu suas metas do dia de amanhã, cumpriu depois, quando você vai fazer uma conta, você já tem 6 meses cumprindo pequenas metas, 1 ano cumprindo pequenas metas, e isso aí é muito importante. Quando você menos espera, aquilo ali já faz parte de você, já é um hábito seu. Então, não adianta você estar buscando fazer algo que você faz hoje, volta lá daqui a 15 dias, né? Então, a gente joga todo o trabalho fora. E buscar uma orientação. Já falei lá no início, vou repetir. Se você tem muita dificuldade, às vezes não tem gente que pensa que é um gasto, né? Vou pagar um personal, o personal é caro. Dependendo da sua condição, da sua necessidade, às vezes o personal é a melhor coisa que pode acontecer para você, porque você tem, assim, um comprometimento financeiro, um comprometimento com a pessoa. Se você, fiz um acerto aqui com o personal de 3 meses, de 6 meses, fui na nutricionista, fiz um acerto com ela, fiz aqui a minha dieta, tenho que cumprir. Então, essa busca por um bom profissional também é muito importante, porque pode mudar muito na sua realidade. Às vezes você tem um professor que não lhe motiva muito, você tem um professor que lhe motiva bastante, na academia você fica largada, mas quando você tem um professor particular, ele está ali pegando no seu pé. Eu sou conhecido assim como carrasco. Eu não queria, não sei porquê, eu sou conhecido assim. Mas eu pego no pé, eu ligo, eu mando mensagem de manhã, e aí, tá pronta? Eu já tive aluna que eu chegava na casa, antes dela acordar, ela já descia lá, vou me arrumar. Eu pegava o cachorrinho, botava a coleira, levava para adiantar o lado dela e para adiantar o meu. Muito Né? Pra gente, bacana, não, Diogo, vamos essas logo, que dicas não que tem você trouxe desculpa, porque pra senão, gente. vou levar o Inclusive, cachorro, uma vou comer não delas eu sei o já quê, vou tentei, fazer que isso, vou foi fazer ter o aquilo. personal, né? Sobrava E foi 15 minutos para a aula, que é o melhor que ela fase da queria, minha né? vida de Fazer uma aula prática de de 15 atividade minutos e ir física. embora. E Então, principalmente, uma essas aí coisa que eu são algumas das gostava do dicas que eu personal posso era a deixar aí para vocês motivação. que são Não bem era legais, pode nem ajudar aí estar no lá processo malhando com de ela, mas o atividade quanto que ela física. me motivava, era uma professora, né? Quanto que ela me motivava a praticar atividade física, ela mandava mensagens para mim em
fora, né, do horário da atividade, perguntando se eu bebi água, perguntando quantos passos eu dei no dia, me incentivando a ir malhar, né, sem ser nos dias de personal, porque eu tinha uma quantidade de dias com ela e uma quantidade de dias que a gente combinou que eu iria sem ela malhar, né, na Dever academia de do casa, prédio né? mesmo. Dever de Dever de casa. casa. E o que eu mais gostava é isso, não é nem o estar lá, né, o malhar em si, mas a motivação que ela me dava. Essa era a principal função dela na minha vida, eu acho, assim, sabe? Ela me incentivava muito, ela fazia com que a aula se tornasse mais leve. E ela sabe da minha dificuldade e ela tentava, né, adequar o treino bastante a que ficasse prazeroso para mim de alguma maneira, né? Uhum. Bacana. Eu também tenho uma experiência para falar, né? Eu acho que é importante estar dividindo isso aqui, assim. As coisas que eu faço na minha vida, assim, é porque de fato eu acredito, assim, né? Eu venho de uma família de pessoas que praticam atividade física, assim, todos na minha casa são praticantes de atividade física, meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Meu irmão está sempre enfiado em várias coisas, já fez jiu-jitsu, já fez várias coisas, né? Então, assim, eu venho de uma família que, assim, a prática de atividade física é uma realidade. Eu sempre fui praticante de algum tipo de atividade física. Então, natação, musculação, karatê, bicicleta, corrida, enfim. Eu sempre estive fazendo algum tipo de atividade física, né? A vida foi passando, né? Trabalhando muito e tudo. E aí eu me deparei há mais ou menos uns 2 anos atrás que eu notei que assim meu nível de atividade física reduziu muito, com isso o meu peso também aumentou bastante na época, e eu notei, né, que aquilo ali tinha que de alguma maneira mudar na minha vida, sabe? Eu não tenho uma boa experiência assim com a coisa do personal e tal, é uma coisa que até uma coisa que o Diogo bateu um pouco, que eu acho que é uma coisa que os professores têm que ficar de olho. É aquele princípio do go slow, get slow, né? Então você está indo lá no seu primeiro dia de aula, você está começando o seu negócio, e aí era aquela coisa, não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele monte de coisa, aí você ficava até desmotivado para ir numa próxima vez. Então, uma coisa que a priori tinha que ser prazerosa, ela perdia totalmente o prazer. Eu ficava chateado assim, ter que descer para treinar, ou ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Então, com isso, foi me afastando da atividade física. O que aconteceu foi que em 2 anos, né, há 2 anos atrás, eu comecei a ir um pouco assim, no princípio da pedrinha da ladeira que a gente fala, né? Então você começa devagarinho e a coisa vai aumentando. Então eu desci, né? O prédio onde eu moro tem uma academiazinha. Eu desci e eu comecei fazendo 20 minutos de caminhada, né? 20 minutos de caminhada. Pronto, é isso que eu vou fazer. 20 minutos de caminhada, botei um podcastzinho para ouvir, ia fazendo. Aí no outro dia eu quis completar o programa lá do podcast, então já passou para meia hora caminhando, né? Nisso eu nunca fui muito, não gosto de musculação, essas coisas assim, não é minha praia, né? Nunca foi. E aí a coisa começou a pegar, né? Eu comecei a andar um pouquinho mais. Aí nisso eu comecei a dar pequenos trotinhos assim de 5 minutos, né, e tal, aí caminhava 1 minuto e ia indo, escutando sempre podcast. Então assim, o podcast entrou na minha vida por causa da atividade física, então foi ele o grande estimulador meu para fazer atividade física, porque uma coisa que me impedia não é nem o cansaço, alguma coisa do tipo, mas é uma coisa meio chata, né, de você estar lá e fazer as coisas e tal. Então, A monotonia. tá ouvindo alguma coisa me estimula demais. Eu gosto muito da prática de atividade aeróbica, né? Então, correr, nadar, andar de bicicleta. Então, são coisas que eu sempre gostei, assim. E aí, essa coisa foi aumentando, né? Eu lembro que a Ariane, quando passeava lá pela academia, né? Porque ela vai às vezes na academia, dá uma olhada e tal, para ver como é que tá o pessoal do prédio, tá todo mundo bem. Depois ela fica uns 6 meses sem aparecer. E aí, nisso, ela foi, isso há um bom tempo atrás, ela ia, rapaz, você tá correndo na esteira parecendo como eu tô andando, assim. Eu corria na velocidade bem devagarinho, né? E era isso. Aí a coisa foi tomando um tamanho, né? Foi Dizia ele aumentando. que estava fazendo trote. Era isso que ela falava, né? Isso naquele momento, né? Eu sei dizer que, assim, isso cresceu de uma maneira que eu comecei a participar de pequenas competiçõezinhas de 5 quilômetros de corrida, né? Comecei a correr 1, 2 horas, às vezes, assim. Eu depois comecei a introduzir outras coisas aeróbicas que eu gosto. Então, assim, antes da pandemia, que eu acho que eu estava no meu auge, assim, nessa coisa da prática de atividade física, eu estava correndo, nadando e andando de bicicleta, né?
Então eu tava... Era um triatleta. Tava Era um brincando triatleta. de triatlon, assim. E na sexta-feira mesmo eu costumava fazer as 3 modalidades ao mesmo tempo. E eu tava muito feliz com isso, assim. Me sentia bem comigo mesmo, me sentia bem com... Assim, participei de um clube de corrida, de um clube de bicicleta, né? Então, tinha toda coisa legal, assim, você tá com um grupo de bicicleta e tudo. Infelizmente, veio a pandemia, fechou tudo, né? Então não podia andar, não podia nadar, não podia usar academia, não podia, né? Enfim, sair por conta da própria questão de isolamento social. Ganhei de novo peso. É engraçado que eu fico conversando às vezes com meus amigos, assim, eu estou no ponto que eu comecei há 2 anos atrás, só que com a diferença de 2 anos de experiência em relação à atividade física. Então, assim, Sim. tô E o voltando aos poucos. metabolismo também 2 Tô anos mais velho. tô voltando aos poucos, devagarinho, né? Hoje aqui a piscina a gente já foi liberada, então hoje foi o primeiro dia que eu nadei, né? Nesses meses todos, assim, e assim, muito feliz e muito grato, assim, com a prática da atividade física. Então, para mim, assim, a atividade física é fundamental. Eu tenho uma relação, primeiro uma relação uma coisa gostosa de família, como se eu estivesse fazendo algo assim que é importante para minha família e que a gente gosta e preza muito. E é algo que me completa, assim, algo que realmente eu sou apaixonado assim, pela prática, né? Enfim, então era esse relato aí que eu queria estar dando do que é a atividade física na minha vida. E ó, a Ariane não é por falta de estímulo, ela pode falar, todas as vezes eu chamo, ela já tentou andar de bicicleta comigo, a gente já tentou fazer várias coisas, então não é por falta de estímulo, viu? Eu costumo dizer sempre que um passo à frente, né, e você já não está mais no mesmo lugar. E um exemplo que eu uso bastante é que é muito melhor você fazer 30 minutos todos os dias por 10 meses, 12 meses, do que você fazer 2 horas todos os dias por um mês. Porque aí você, no longo prazo, né, vai ganhando, pegando o seu relato, pegando o dela. Eu até pensei assim, pô, será que casamento influencia em atividade física? Mas acho que não, né? Porque ela não faz, você faz, então não é isso. A gente já pode descartar. Não é o problema, não é casar. Casar tá tranquilo, tá liberado. Mas é isso aí. Casar influencia em engordar, viu? Isso aí. Então, gente, estamos chegando casar é ao um fim, barato. né? Maravilhoso. Então, estamos chegando ao fim, né, do nosso programa. E vocês querem finalizar com algum recado? E não esqueçam de falar onde a gente pode encontrar vocês por aí, hein? Para me encontrar, é só procurar no Instagram, que é Ariane__Vasconcelos. Um beijo, foi um prazer estar com vocês. Beleza, eu só quero dizer, né, quero agradecer, na verdade, o convite de vocês, né, dizer que muito obrigado, que é uma honra imensa estar aqui participando do programa de vocês. Fico muito feliz, Rodrigo aí, meu amigo, a Ariane também, minha amiga, trabalha comigo. E deixar aí pro pessoal, né, atividade física é vida, né? A gente tem que correr atrás mesmo, buscar uma atividade que a gente goste e tá aí buscando a nossa melhora, de pouquinho em pouquinho, com pequenos passos, sem muita pressa, mas fazendo sempre a nossa parte. Beleza? Eu sou Diogo, vocês já sabem, né? Estou no Instagram aí como Diogo Ribeiro 0_, para quem quiser me achar também. E um grande abraço. É isso aí. Obrigadão. Galera, assim, para me encontrar aí no Instagram é rodrigo.azevedo.1401, né? Eu vou estar alimentando um pouquinho mais lá com dicas de livros, né? Coisas da minha vida, né? Enfim, não sou tão ativo por lá, mas eu costumo botar algumas coisinhas. Só tenho a agradecer para Diogo, né? Assim, agradecer essa tarde maravilhosa que a gente está aqui gravando, né? E você vai ser nosso convidado de outros encontros, viu, Diogo? Muito obrigado por tudo aí. Vamos agora dar aquele tchau aí pro Papo PC. Então é isso aí, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau pra todo mundo aí. Tchau, tchau, tchau. Beijo, tchau. Valeu, Diogo. Tchau.